Após um ano terrível com um péssimo desempenho no Campeonato Paulista e um rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani inicia 2025 se preparando para uma temporada de recuperação. A diretoria bugrina definiu os primeiros objetivos do clube para o estadual, que começa em 2 semanas. A primeira meta do clube é permanecer na elite do Paulista, seguindo de uma vitória no derby, a classificação para a segunda fase e também para a Copa do Brasil do próximo ano. Objetivo esses que também foram colocados para a disputa da terceira divisão, sendo o acesso para a Série B o principal objetivo do campeonato. O Conselho de Administração também informou o planejamento deste ano, tendo como principais pontos de trabalho a continuidade de uma possível SAF, a viabilização no projeto da nova arena e a finalização do plano de recuperação judicial. Dentro das 4 linhas, o Bugre acertou a contratação de mais 3 reforços para o início do Campeonato Paulista. Matheus Sarará, Jonathan Silva e Matheus Regis já estão juntos ao restante do elenco na reapresentação após o recesso do fim de ano. O volante Matheus Sarará chega no Brinco de Ouro por empréstimo do Santa Clara de Portugal até o fim de 2025. O reforço de 22 anos estava no velho continente há 2 temporadas e no Brasil já atuou por Grêmio e Avaí. Jonathan Silva é zagueiro e também chega por empréstimo. O defensor acumula passagens por Operário, Azures e pela base do Fortaleza, clube detentor dos direitos do jogador de 25 anos. Trocando as cores de Campinas, Matheus Regis desce a avenida e vai reforçar a equipe alviverde após atuar pela Ponte Preta na última Série B. Com 25 anos, o atacante já atuou por São Bernardo, Atlético Goianiense e Campinense. Os novos jogadores que chegam ao Brinco de Ouro se preparam para a estreia do Guarani no Paulistão, que agora já possui data e horário marcado. O duelo da primeira rodada contra o Botafogo acontecerá no dia 15, às 7h30 da noite, no Brinco de Ouro. É isso, é o Guarani também se preparando para este ano de 2025 com caras novas, algumas contratações de jogadores apostas desconhecidos, mas evidentemente vai muito do trabalho também do treinador e é isso que está fazendo o Maurício Souza. Vamos lá, Tigrão, começa com você, como é que você está vendo aí o Guarani, a preparação do Bugre, a chegada de reforços para esta temporada, o Guarani que estreia exemplo da Ponte no mesmo dia 15 de janeiro, mas contra o Botafogo em casa às 7h30 da noite. Por enquanto, com preocupação, com desconfiança, por enquanto, né? Precisamos, vale aqui muito o raciocínio desenvolvido aqui com relação ao noticiário da Ponte. Precisamos ver como é que vai ser o encaixe e tal, mas muitos jogadores, assim, num primeiro momento, desconhecidos. O Guarani leva agora o Matheus Regis, que não foi bem na Ponte, mas foi bem no São Bernardo. Queria o Dudu, esse volante que saiu lá do Novo Horizontino e veio para a Ponte, acabou não conseguindo fechar. Eu vejo com preocupação. Por enquanto, ainda não estou plenamente convencido de que o Guarani vai apresentar um elenco com a qualidade que o torcedor exige e merece. Exige e merece. Por enquanto, desconfiança. E a gente sente isso também na interatividade diária que temos com os nossos ouvintes e telespectadores. O torcedor do Guarani está meio que com uma pulga atrás da orelha. Mas se você colocar aí a relação, ou parte dela, completa, como nós estamos vendo aí, das contratações do Guarani, são jogadores jovens. Esse é um lado positivo. Olha o Matheus Regis aí, ó. Esse é um lado positivo e que acaba, obviamente, nos levando na direção de que o time vai ser um time com energia física, em tese. Time com muito vigor físico, por ser muito jovem, com uma média de idade bastante baixa. Agora, tecnicamente, não tem como a gente, por mais que nos aprofundemos, que por mais que a gente faça pesquisas, por mais que a gente vá atrás da vida pregressa do jogador, não dá para fechar um diagnóstico assim com precisão. Vamos ter que esperar um pouquinho, mas num primeiro momento estou um pouco preocupado com o nível técnico das contratações do Guarani. E essa preocupação, né, Vladimir, principalmente em relação aos nomes, como disse o Tigrão, não são nomes conhecidos, são apostas que, evidentemente, se são apostas, podem dar certo, mas podem não dar certo também. Eu acho que, acima de tudo, o torcedor do Guarani, a gente vem acompanhando nos últimos dias, principalmente nas apresentações dos programas, seja no rádio ou na TV, que o torcedor ele está pedindo, está carente de um jogador um pouco mais conhecido, né? Um jogador mais rodado, um jogador aí que seja talvez mais experiente, mas acima de tudo que seja mais conhecido. Claro que o Alan Santos é um cara que volta, zagueiro, trabalhou, conhece o Guarani, o próprio Isaac, jogador que por muitas vezes do Guarani foi injustiçado por alguns treinadores que trabalharam no Bugre, mas ainda esse cara, esse
não sei até se o Guarani terá, mas o nome mais conhecido, mais rodado. Há uma expectativa que isso ocorra no caso das contratações ou não há essa expectativa? Há expectativa, mas a realidade é muito mais complicada do que a expectativa, né, Boris? O Guarani é um clube pressionado devido à péssima temporada que fez no ano passado. A gente lembra, quase caiu no Campeonato Paulista, escapou na última rodada, acabou sendo rebaixado o campeonato inteiro na zona do rebaixamento na Série B. E quando da entrevista dada pelo presidente Romulo Amaro e pelo Pastana lá ao final da Série B, a informação foi de que o Guarani iria buscar pelo menos 3 jogadores com peso de Campeonato Paulista, sem se preocupar com o fato de que depois viria ou virá a Série C do Campeonato Brasileiro, mas não tem conseguido encontrar esse jogador que se encaixe nessa possibilidade financeira de disputar o Campeonato Paulista, mas que não tenha tanto interesse em ficar para a Série C. Esse é um problema que o Guarani tem enfrentado também, né? São duas competições extremamente diferentes do ponto de vista de visibilidade, da questão financeira, um Campeonato Paulista da Série 1 e uma Série C do Campeonato Brasileiro. Por isso eu não acredito que venha um jogador de impacto, não. Concordo com o Tigrão, com você também. São jogadores, a grande maioria desconhecidos. Pode dar certo, pode vir a formar um time vencedor, claro que pode. Mas nesse momento, traz preocupação sim a montagem desse time do Guarani. Agora, Tigrão, ao mesmo tempo, há um fato que é na cabeça do torcedor. O torcedor do Guarani imagina o seguinte: bom, peraí, o meu rival está contratando. E tem praticamente a mesma situação que a minha, com exceção de um fato. A Ponte tem a Copa do Brasil, que só por disputar a cota é entre 600 e 700 mil. Se passar, vai para mais de 1 milhão. Então você tem um planejamento em relação a isso. Agora, o Guarani vendeu 2 jogadores aí, o João Vitor e também o Matheus Bueno. Vai receber quase 2 milhões de reais. Poderia ser utilizado na montagem do time, mas ao mesmo tempo tem uma sequência do ano. O Campeonato Paulista é um campeonato de tiro curto, 3 meses, mas aí você tem a Série C, que é o principal objetivo. E na cabeça do torcedor é o seguinte: o meu rival está contratando, por mais que você tenha uma sequência, uma leva de jogadores, né, e acima de tudo que estão sendo contratados, mas o Guarani parece que não está conseguindo, está contratando, mas jogadores extremamente desconhecidos, que, repito, são apostas que pode dar certo, mas pode não dar certo. Como é que fica a cabeça do torcedor do Guarani? Como está nesse momento a cabeça do torcedor bugrino? Fica mais ou menos como a nossa aqui, né? Preocupado. Preocupado. Pode surpreender? Para mim, sim, pode surpreender, sem pessimismo excessivo. E não nos esqueçamos que o Pastana, ele é um bom montador de times. Ele é um cara que tem ótimo relacionamento no mercado. É um cara que pega o telefone e fala: ô, fulano aí, o que você acha? Pô, com a gente aqui foi bem, tem isso, característica, não sei o quê, fisicamente muito forte, treina legal, lá pô, apronta ou não? É estilo bebezinho novo que troca o dia pela noite ou não? Não. Dorme cedo. Religioso. Legal, pô. Então, nós também não podemos nos esquecer que o Guarani não está trazendo jogadores que não são de grande conhecimento do torcedor bugrino, mas não está trazendo assim no palitinho, esse ou esse, um ou dois, atrás o 2, no cara ou coroa. Esqueçam isso daí. Estão sendo tiradas informações, o Pastana está utilizando todo o seu conhecimento, todo o seu relacionamento no mercado da bola e numa dobradinha aí com o Maurício Souza, que também é um cara que conhece muito, especialmente de jogadores revelados por ele, né? Revelados por ele, tá indicando aí jogadores, inclusive, do Red Bull Bragantino, onde ele foi campeão brasileiro, sub-23 ou sub-20. É aspirantes, né? De aspirantes. Campeão brasileiro, como treinador ele, Maurício Souza, aliás. Esse título rendeu a ele provavelmente uma credencial diferente, né? Uma contagem de pontos diferente para que o Guarani também optasse por ele para ser o treinador nesse início de temporada. Então, realmente há uma preocupação, mas há esse lado altamente positivo, de que ninguém rasga nota de 100 euros. Está trazendo, o Pastana sabe que vai ser cobrado e eu tenho certeza que ele está tirando informações. Porque a função dele não é nossa aqui, né? Mas você trouxe o Paulinho, devia ter trazido o Toninho. Não é nossa função. A nossa função é dizer, ó, esse eu conheço, esse eu vou esperar um pouquinho. Olha, pelas informações que eu colhi, é bom jogador, mas tem problema físico. Essa parte a gente faz. Agora, ficar
interferindo, fazendo sugestão aqui, isso não. Então temos que aguardar um pouquinho, ver como é que vai ser montado o time, qual que é o padrão tático, qual que é o estilo de jogo que o treinador vai implementar e como que é o desempenho individual dos jogadores em prol do conjunto. A princípio eu estou um pouco preocupado, mas admito sim, sem muretagem nenhuma, não é o nosso perfil aqui, que pode de repente dar uma liga legal e a gente vai esperar aí. Dentro de campo, né, com o melão rolando, já estreia com o Botafogo. Botafogo, em casa, tem tudo para estrear bem. Botafogo também trocou meio mundo lá. É uma SAF do futebol, mas é uma confusão. Toda hora um problema aqui, outro ali. Trocou jogador pra caramba, trocou treinador no finalzinho do campeonato. Então, quando eu falo finalzinho do campeonato do ano passado, da Série B. Entra aí com essa molecada, o time é bastante jovem, vocês vão ver. Entra com essa molecada, estreia com vitória, começa a adquirir aí uma confiança, começa a haver realmente aquele ambiente mais favorável e pode surpreender. Por enquanto, não dá pra gente cravar aqui que o Guarani está montando um grande time, mas dentro do perfil do seu executivo de futebol, que é de pesquisar, que é de perguntar, que é de ir atrás, que tem esse relacionamento, a gente pode esperar, assim, como não, boas surpresas. E essas metas, né, Bolas? Essas metas estipuladas aí pelo CA são metas ousadas, né, do ponto de vista daquilo que o Guarani vem apresentando. No ano passado, nenhuma das metas foi atingida, né? A meta era se classificar no Campeonato Paulista, acabou quase caindo, e era subir para a Série B, aliás, subir para a Série A acabou sendo rebaixado. Mas é válido, né? A instituição dessas metas, tomara que elas sejam cumpridas. Eu ia perguntar para você em relação a outras situações que também deixam o torcedor preocupado. O Guarani está levando, entre aspas, bastante chapéu, né? Dudu tentou, não deu certo. Outros jogadores que estavam apalavrados com o Guarani, na hora H, um foi para a Portuguesa, o goleiro foi para o Azures e tentou alguma coisa, não sei se tentou, sondou o Rodrigo Andrade, o Rodrigo Andrade fechou com o Goiás. A grande questão é que, infelizmente, é muito duro dizer isso, mas o Guarani acaba ficando como uma segunda ou terceira opção, né, Boris, para o jogador acertar o seu contrato. Ele analisa muito as outras propostas e somente se não tiver uma outra proposta mais atrativa, ele acaba acertando com o Guarani, porque a realidade do Guarani hoje é muito complicada. Então, talvez a expressão chapéu seja muito usada no futebol, mas a questão é essa, é prioridade, né? Hoje, infelizmente, o Guarani não é prioridade para os jogadores que estão sendo contactados, por isso eles acabam aceitando outras propostas. E no desmanche, essa é uma outra preocupação que vale a pena a gente registrar aqui para o amigo torcedor do Guarani, e eu tenho certeza que ele vai concordar com a nossa posição. Você vê, mesmo com uma campanha de carregar a lanterna quase o campeonato inteiro na Série B, essa é uma dura realidade, mas os números estão aí. No desmanche, olha, Caio Dantas, destaque, foi embora. Ó, não vai disputar um campeonato do tamanho do Campeonato Paulista, que é o principal campeonato regional do país. Matheus Bueno, foi embora, também foi embora. Luan Dias, foi embora. João Vitor, negociado, mas está entrando uma grana, de repente dá para melhorar um pouquinho até o teto salarial aí. E esse é o problema. Você falou aí de primeira opção, segunda opção, é chapéu, não é chapéu. O problema é que o Guarani está administrando com juízo. Ele estabeleceu um teto e vai ficar nele. Ele não quer mais problema do que ele já tem. E nesse momento inflacionado do futebol brasileiro, você disputa aí a nível de salário. O restante é um pouquinho de romance. Em nível de salário, é que o jogador toma a decisão. Mas lá é vitrine, porque é campeão, foi campeão. Cara, hoje é o órgão mais sensível do corpo humano, o bolso. E o Guarani, acho que acertadamente, não está fazendo loucura. Mas vai ter, nessa reta final de contratações, já viramos o ano, vai ter que abrir aí pelo menos umas 2 exceções. Pelo menos 2. Sair um pouquinho e furar o teto aí. Ninguém vai pedir impeachment por causa disso. Tem hora que tem que ser um pouquinho mais ousado para não ficar tão vulnerável como nós vimos acontecer em 2024. Agora, a espinha dorsal do time foi embora. A zaga foi embora, o ataque foi embora e o meio-campo foi embora. Começa tudo do zero, é uma incógnita. Tomara que dê certo.